dia. Meu nome é Walter, estudante do curso de Psicologia aqui do 5º período. Vou falar um pouco como é que vai funcionar a questão da Umbanda. Eu frequento o terreiro há mais ou menos um ano que eu estou participando e tem mais outro ano que eu fiquei só assistindo como é que era, como é que funcionava o culto dentro da religião, até eu decidir que eu queria entrar realmente para a religião. Dentro do culto que a gente prega, dentro da região Umbanda, nós trabalhamos com a questão de algumas de entidades. Então, cada entidade vai ter alguma função dentro do terreiro. Tem entidades que são voltadas mais para a área da saúde, que usam mais descarrego, passes, para tentar auxiliar as pessoas no que elas precisam. Tem entidades que são voltadas um pouco mais para questões de relacionamento, que é o caso da outra linha, que o pessoal tem um pouco até de medo, que é Pombagira, Exu, Malandro. Então, tem mais ou menos essa finalidade. Então, cada linha vai trabalhar com um propósito. Depende muito do intuito da pessoa também que está procurando e do que vai ser proposto a ela. E que ela, às vezes, quer pedir também para uma entidade. Como vocês conquistam novos adeptos? Bom, o terreiro, na verdade, ele é aberto. Qualquer pessoa pode chegar, frequentar, pode deixar de participar. E dentro das pessoas que frequentam os cultos, elas teriam que chegar, caso elas tivessem interesse de participar, de ser um filho de santo, de desenvolver dentro da própria religião, chegar para uma pessoa, um encerrado, um pai de santo mesmo do terreiro e pedir para ele ser um filho de santo e a partir daí ele começar seu processo de desenvolvimento. Igual eu estou há um ano já em processo de desenvolvimento, se Deus quiser agora em junho eu vou dar minha primeira obrigação. O Brasil, apesar de ser considerado um estado laico, ainda existe o preconceito contra a Umbanda. Por que você acha que isso ainda acontece? Na verdade, isso vem de traços muito antigos, desde a época das cruzadas. A Umbanda, ela começou a surgir no Brasil da seguinte maneira. Os negros que eram trazidos da África, eles eram obrigados a ser catequizados aqui no Brasil. Então, para evitar a perseguição que ocorria dentro aqui do país, que na época era uma colônia, eles eram mortos caso não cultuassem o catolicismo. Para não ser mortos, o que eles faziam? Montavam o terreiro deles com imagens da religião católica, ou seja, Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida e outros santos, para poder cultuar como se fossem as suas entidades na África. Ou seja, nós temos hoje o chamado sincretismo da religião Umbanda. Cada santo da Igreja Católica representa uma entidade, um orixá, que a gente chama lá na religião Umbanda, para eles evitarem essa perseguição mesmo. Para quando chegasse alguém para tentar ver o que estava acontecendo ali e interferir no culto, eles falassem, não, estou cultuando o que vocês me pediram, a religião de vocês, para que os seus santos estão aqui expostos. E como funciona o culto? Bom, normalmente, o mentor da casa, ele pode escolher quais são as entidades que vão trabalhar naquele dia, com que eles vão chamar naquele dia. Então, eles trabalham mais ou menos questão de, dependendo da demanda, meia hora, uma hora para cada linha que vai ser passada. Isso normalmente alguns decidem antes, outras vezes na hora também decidem qual entidade vão chamar. E as pessoas que estão ali trabalhando, elas já vão se preparar, mentalizar, né, e fazer de tal forma com que a entidade possa trabalhar de alguma forma, mesmo que não sendo manifestada, mas cantando contos, ajudando o pessoal no que for preciso. Qual a visão de Deus sobre isso? A visão de que Deus é um só e que abaixo dele, como nós trazemos na religião católica, teriam santos, para nós temos os orixás. Então existe Deus, Deus uno, e abaixo dele essas entidades, os orixás. Vocês possuem um livro sagrado? Não, nenhum. E qual é a visão sobre a eutanásia?
particularmente, penso assim, que cada um tem que ter seu direito em relação à vida. Se a pessoa, ela quer viver, ela tem necessidade de viver, ela vive. Agora, se ela realmente já viu que ela não quer, que ela não dá conta, que ela não quer sofrer, para que nós vamos prolongar o sofrimento dessa pessoa, sendo que ela mesma não quer continuar sofrendo? Não seria uma coisa meio que lógica. Eu estou tirando o direito da pessoa escolher em relação à vida dela. Os homossexuais são aceitos? São muito bem aceitos, não temos restrição com ninguém, nem etnias, nem relação à orientação sexual. Tanto é que nós temos muitos adeptos homossexuais na religião Umbanda, como outras religiões espíritas também. Então, se for olhar, são religiões que são bem abertas a esse tipo de diversidade, vamos dizer assim. A clonagem é vista positivamente? Olha, não tem muito assim restrição, mas o natural seria o mais ideal, ou seja, a fecundação a partir dos meios biológicos. Agora, a questão do meio científico para a reprodução seria um pouco mais complicada, mas tem casos extremos, onde pessoas que não podem engravidar, mas a clonagem em si seria uma coisa meio que eu vejo que lógica, porque para que você vai ter uma cópia de um ser humano se já tem ele ali presente? Ou qual a necessidade, a finalidade disso? Isso, é o que entra no assunto também de células-tronco, embrionárias. O que você diz a respeito? Se a gente pode salvar uma vida, por que não? Eu penso que seria muito mais fácil você conseguir salvar uma vida do que tirar uma vida, certo? Então, existem outros meios também que o pessoal está tentando descobrir para conseguir curas para várias outras doenças e vários outros tipos de enfermidades que estão aparecendo. Então a célula-tronco foi uma coisa assim que ajudou bastante, só que ela ainda não é tão acessível assim a algumas pessoas. Então, até se achar outros meios, acaba que está sendo um pouco inviável. Eu vejo que seria uma coisa um pouco inviável. O que você diz sobre o aborto? Olha, tem casos extremos de aborto. Tem caso que é preferível deixar uma mulher abortar para salvar a vida dela do que eu tentar obrigar uma gestação onde eu sei que o risco de eu perder tanto a mulher como a criança é muito maior. Então, nesses casos, eu concordo até a favor do aborto. Mas outros casos eu acho que não. Eu acho que tem a possibilidade ainda da pessoa se restituir. Por mais que seja questão do abuso, uma violação sexual, existem outras formas em que ela possa se reconstituir e dar àquela criança o que muitas outras não têm possibilidade, não conseguem ter. Outra questão também, existem muitas mulheres hoje, eles não conseguem, ou casais mesmo, não conseguem ter filhos. Então por que não conversar, chegar perto num casal desses e ser uma suposta barriga de aluguel, ou você poder entregar essa criança para adoção a pessoas que realmente necessitam, que querem ter um filho. Então não seria a questão de abortar porque você foi abusada, não. Você tem essa possibilidade, já que aconteceu a concepção, por que não chegar com uma pessoa então e tentar ajudar essa criança, já que ela não vai ser talvez aceita pela mãe, se é assim que está sendo visto, uma outra pessoa pode querer, ela pode aceitar e querer criar essa criança como uma outra mãe cuidaria de uma filha biológica, que foi planejada e desejada. Ok, Walter. Deixa, por favor, suas considerações finais. Bom, eu acho que nós hoje devemos conhecer tudo que a gente tem ao nosso redor antes de poder julgar as coisas. Não só a questão de religião, mas tudo que está ao social nós temos em volta. Porque o preconceito é o que está diante da gente, essa visão de que isso é errado, isso é certo. Mas como é que a gente vai saber se é realmente errado, se a gente não foi, se a gente não viu, se a gente não pegou? Então acho que nós realmente devemos ver para poder depois julgar. Eu só posso julgar com o meu consentimento. Meu nome é Célio Lourenço Tavares Moreira, agora conhecido como o Pai Célio, de Umbanda.
Eu tive uma iniciação na Umbanda há uns cerca de 17, 18 anos atrás. E eu tive em outras religiões também, fui batizado em igreja católica, fui evangélico também, da igreja quadrangular, onde aprendi muito. E depois, posteriormente, vim a conhecer a Umbanda, né? A Umbanda, ela é uma religião que ela tem uma data de, assim, de inauguração, de comemoração da Umbanda. Se fala que a Umbanda foi fundada aos 15 de novembro de 1908. A data onde Zélio Fernandinho de Moraes, inaugurou a primeira casa de Umbanda, o primeiro terreiro de Umbanda. De lá teve mais 6 casas, então tornou 7, que foram feitas derivadas dessa primeira casa, que o Caboclo da Sete Encruzilhada fundou, e teve essa data, 15 de novembro de 1908. Apesar que essa foi a hora de organização da Umbanda. Se a gente for viajar um pouco mais no tempo, a cultura dos nossos ancestrais, o culto aos ancestrais, culto às forças da natureza, aos fenômenos existentes no mundo, essa cultura já vem dos primeiros povos, né? Povos incas, maias e etc. O povo africano também, né? O berço da humanidade, a África. Tudo começou lá. Então, esses povos já acreditavam no poder espiritual dos seus ancestrais, dos seus deuses, das suas formas de orar, de cantar, de louvar as forças superiores às da terra, né, as forças terrenas. Isso já vinha lá de trás. O que aconteceu no Brasil, para surgir a Umbanda, a Umbanda dependeu do candomblé, dependeu da Igreja Católica, dependeu do kardecismo, para poder se organizar melhor. Houve um encontro dentro de Senzala entre os ameríndios, os índios que foram nativos aqui da nossa terra, foram escravizados, e os escravos que vieram da África, né, da costa da África. Dentro de Senzala, sem maneira de cultuar as suas religiões, as suas culturas, né, eles tiveram uma certa dificuldade, claro, eram os escravos, né, e eles teve lá dentro da Senzala essa troca de conhecimento, né. Tinham os índios com seus rituais de pagelança, de cura, seus rituais místicos, etc. Teve os povos africanos que já vinham de lá, já tinham o candomblé, então já tinham a sua maneira de cantar, de louvar os seus orixás, né, o seu sagrado. E essa troca de conhecimento foi muito importante para a existência da Umbanda hoje, como a gente conhece, né? Teve essa organização a partir de Zélio de Moraes, mas os cultos ancestrais passados a gente não pode deixar de lembrar que começou por aí. Se você for olhar a cultura africana, o candomblé, você vai falar sobre os orixás africanos. Uma pergunta sempre frequente nos nossos terreiros é: por que você é de Umbanda e fala de Ogum, de Oxóssi, de Oxum, que são orixás africanos, já que a Umbanda é brasileira? Eu vou explicar. No nosso altar você vê imagens de santos católicos, né? São Sebastião, São Pedro, Santa Bárbara, Nossa Senhora da Aparecida, etc. Os negros, eles tinham aquela dificuldade de louvar o seu sagrado, os escravos em geral, tanto o índio quanto o negro o negro escravo lá na África, né? Eles vieram para cá e não podiam cultuar. Diante dessa dificuldade, eram espancados e mortos, até porque o que se tinha noção entre os capitões e senhorzinhos de engenho é que se o negro estava cantando, batendo um tambor, estava dançando, ele estava fazendo algo, um ritual que poderia ser muito profano, de magia negra, de alguma coisa parecida. Então eles tinham essa dificuldade. O que, com o passar do tempo, eles entenderam é que esse povo daqui, né, o povo branco, gostava dos santos católicos, dos santos da igreja deles, né? Então, se eu louvasse o santo da igreja católica, eu não teria problema quanto a isso, quanto a dançar e cantar. Então daí começou o sincretismo, né? Se você pegar dentro de um terreiro de Umbanda, vão estar chamando São Jorge de Ogum. Mas é claro que, se você pegar data de nascimento, país em que São Jorge viveu, e Ogum na África, que é outro país diferente, você vai ver que nada tem a ver um com o outro, a não ser mesmo o sincretismo. Precisou disso acontecer, ou a cultura deles ia findar por ali, ia morrer ainda no berço, né? E daí começou a Umbanda. Os terreiros foram se organizando, depois veio a abolição da escravatura, onde melhorou, né, essa forma de cultuar. Getúlio Vargas foi um presidente que é um grande responsável também
por liberar um pouco da nossa cultura, assim como capoeira, congado, umbanda, candomblé, que até então ainda era muito maltratado, muito judiado, né, vamos dizer assim, por questões do preconceito, da discriminação. E aí começou os terreiros de Umbanda. A partir daí foram se organizando, foram montando terreiros, federações, confederações. Hoje existe já faculdade de teologia umbandista, né? Então o pessoal se forma dentro desse tema de Umbanda, né? E a Umbanda ela vem desmistificando um pouco daquela coisa preconceituosa que se falava sobre as religiões, né? Principalmente afro-brasileiras ou afrodescendentes. A Umbanda vem desmistificando isso aí. Hoje o pessoal já sabe que no terreiro de Umbanda se chama assim as suas entidades, traz elas, que elas têm o poder de auxiliar, de te indicar o caminho, de te fazer uma purificação espiritual. E ao contrário do que muita gente promete por aí, a Umbanda não faz mal algum, uma vez que eu, como pessoa carnal, não tenho poder nenhum sobre a sua vida, né? Quem te deu a vida foi Deus e Ele que vai governar, Ele tem toda uma estrutura na sua vida, tem todo um destino já escrito, você não está aqui à toa, está fazendo a sua pesquisa, mas é uma coisa que te favorece na sua profissão lá na frente, então vai ser uma coisa que vai te ajudar. Nada acontece por acaso, mas é claro que a gente tem a obrigação, principalmente os líderes espirituais, de instruir melhor as pessoas quanto a isso aí, desmistificar um pouco essas promessas mirabolantes que existem por aí, igual o pessoal insiste em fazer, que traz a pessoa amada em 3 dias, que é uma mentira, que faz e acontece, porque a gente sabe, né, já pensou, o cara dá o nome de uma atriz famosa, será que ele vai trazer em 3 dias? Eu acho que não, pouco provável que isso aconteça. Né? Então, assim, existe muita coisa associada à nossa cultura que ainda continua sendo um pouco discriminada, mas que, graças a Deus, as pessoas estão abrindo mais a cabeça quanto a isso, estão deixando de ser dominado pelos líderes religiosos, passando a buscar mais informação. É o que está dando mais acesso e mais conhecimento para as pessoas. E como é que funciona a hierarquia na Umbanda entre os sacerdotes? Sim, existe hoje nossos conselhos e federações. Abaixo disso, no templo, porque lá tem seus presidentes, secretários, né, e tudo mais. Dentro do templo da Umbanda, é preciso que tenha, assim, o conhecido como Babalorixá, o Pai de Santo, na verdade a gente conhece como zelador, né? Tem seu zelador, que é o seu cuidador da casa, o Pai de Santo, né, o sacerdote. A mãe, em algumas casas, não necessariamente nessa ordem, não precisa de ter o casal. Pode ter o homem tocar a casa, pode ter a mulher tocar a casa, uma vez que a religião põe todos com igualdade de condições. Esse pai e essa mãe, ele não detém poder sobre as outras pessoas, ele também é irmão das outras pessoas. O que ele tem de diferencial é um leque de conhecimentos um pouco maior e que cabe a ele distribuir e organizar uma casa, um templo. Daí para lá a gente tem também, que foi adotado há menos de 100 anos para cá, né, nos terreiros de Umbanda, logo depois de Zélio de Moraes, ainda o terreiro era tocado em palmas de mão, batida de pé, já copiando um pouco o candomblé, que fica uma coisa bacana e harmoniosa para se ver dentro do culto, o tambor, o atabaque. Né? Então esse toque de atabaque foi introduzido, é outra coisa que devemos ao candomblé também. Né? Essa coisa ajudou também a organizar, que é os atabaques. Então a gente tem ali os ogãs, que são responsáveis por toques. Ali atrás ele indica em determinado toque para a gente o que está acontecendo. Por exemplo, se o sacerdote ou a sacerdotisa, né, Babalorixá ou Ialorixá, zelador ou zeladora, pai ou mãe da casa, que é um determinado toque que facilita a chegada de um preto velho, ele já sabe dizer para o ogã o que ele quer, o ogã já sabe responder e a entidade já sabe o que está acontecendo também. Então tem toda uma organização ali. O ogã, ele tem uma responsabilidade muito grande dentro da casa. Eles são os olhos dos pais e mães de santo dentro da casa. Existe também alguns terreiros com pai e mãe pequena, né? Por exemplo, se eu estou fora, aconteceu uma emergência por motivo de trabalho, eu tenho alguém levantado na minha casa, no caso da minha família de santo, é o Silvio, que ainda não é encerrado, mas já é o pai pequeno da minha casa. Se eu ligo para ele e falo, Silvio, conduza a sessão, atenda o pessoal, porque não vai dar para mim estar lá, ele já sabe todo o ritual, como é que ele vai fazer ou não, qual a maneira que ele deve proceder dentro da cultura.
Então tem o pai e mãe de santo, tem pai e mãe pequeno, tem os orgãs, tem o alabê, tem o pejigã, alguém que zela pela casa de Exu, tem quem zela pelo altar, pelo peji, pelo altar da casa. Temos o cambono, que é responsável por atender a essas entidades e atender o pessoal que busca também essa caridade, essa ajuda cá fora. E também o cambono tem a responsabilidade dentro da casa de passar para os dirigentes da casa tudo o que está acontecendo na ausência deles, enquanto espiritualizados, enquanto incorporados com a entidade, né, não está por dentro de tudo que está acontecendo. Então o cambono ele vai fazer anotações, ele vai passar, teve uma pessoa com determinado problema e foi passado que fizesse isso, aquilo outro, uma purificação, um ritual mesmo de oração. E a gente tem essas organizações para fazer isso, essas linhas de entidades que atuam dentro da Umbanda. Nessas linhas de entidade, quando eu vim aqui assistir o culto e filmar o ritual todo, aí teve a linha de Preto Velho, né? A linha de Caboclo, aí a linha de Exu, Pombagira e Malandro, e por último ia ter a linha de Cosme e Damião, né? Quando eu fui embora. Como é que funciona esse negócio das linhas? Tá. A linha de maior autoridade dentro do terreiro de Umbanda é justamente essa primeira linha que você viu, que é a linha dos Pretos Velhos. Eles são, entre aspas, os primeiros fundadores da cultura afro-brasileira, né? Porque eles, escravizados, incensados, foi passando a cultura. O martírio em que eles passaram, fizeram deles detentores de grande luz, né? De grande poder espiritual. Esse martírio que tanto machucou e tanta gente matou, ele também, vamos considerar, entre aspas, que purificou um pouco eles devido a eles não terem tempo nem de errar e pecar tanto, né? Era trabalho, senzala, chicote. Então, eles são detentores de grande luz. O que a gente acha também que é o que ajudou muito no cristianismo, entre aspas, espero que as pessoas entendam bem, justamente o martírio fez de Jesus quem ele é, né? Ele era um grande revolucionário, a gente sabe disso, né? Quem entra num castelo onde tem um rei quebrando tudo, né? Vamos associar assim, meio Che Guevara, cara meio nervoso. Então, só que ele tinha toda a fundamentação espiritual dele de pregar a paz, luz, amor aos irmãos, por isso que não aceitava certas coisas que aconteciam naquela época. Se a gente vê documentários mais antigos sobre Jesus, a gente vê que esse martírio começou bem cedo para ele, né? E justamente essa crucificação, toda essa peleja, essa coisa fez o povo carente ainda de um líder espiritual, de um guia, de uma luz, de um caminho certo, que não fosse o rei, a monarquia, né? Fez o pessoal ter essa cultura. Então, o Preto Velho, a gente sabe, como várias outras entidades, foram massacrados e tal. Então, detentores de grande luz e praticamente fundadores da Umbanda, se for olhar em normas mais antigas, os principais fundadores, eles são as primeiras linhas. São responsáveis por indicar caminho, por rituais de purificação espiritual. O Preto Velho, ele pode indicar determinados trabalhos dentro de um terreiro, né, que sejam coisas boas, de luz, né, de bênçãos, rituais de purificação, de limpeza corporal, banho de descarrego. Mas a principal linha de atuação do Preto Velho dentro do terreiro de Umbanda é o aconselhamento, né? Ao contrário do que muita gente pensa, a pessoa não chega no terreiro de Umbanda e vai logo ser indicado ali que faça um trabalho, uma magia, uma coisa, nada disso. Primeira coisa que a gente tenta é indicar um caminho. Quem vê de fora vê melhor. Quem está espiritualizado, assim como um psicólogo, né, que está bem instruído sobre todos os assuntos, ele vai poder aconselhar uma pessoa melhor sobre determinado assunto, sem envolver muitas das vezes a religião. Já aconteceu aqui várias vezes, né? Como já aconteceu de aconselhamentos de Preto Velho, algumas pessoas que vieram aqui, que procurassem o seu caminho dentro do cristianismo, né, até da própria igreja. Né? A pessoa estava batendo cabeça para tudo quanto é lado e cachorro de muito dono morre de fome, né? Eu acho que você deu comida, você acha que eu dei comida e o cachorrinho está lá, morrendo de fome. Então já foi aconselhado caminhos assim para algumas pessoas. A linha do caboclo, ela é responsável por rituais que se assemelham até a pagelança, você deve ter observado. Sopros de charuto, fumaça, que são
para eles, verdadeiros incensos, maneiras de limpar os corpos e preparar o médium para o desenvolvimento. Eles giram os outros médios, ensinam os outros médios a concentrar e firmar nessa linha de caboclo para começar a se desenvolver, para receber essas entidades. As linhas de Exus, Malandros e Pombagiras são responsáveis pelo material. Existe o espiritual e o material na vida de cada pessoa. O Exu, a Pombagira, o Malandro, enfim, eles não são capazes de fazer determinada maldade, assim como o pessoal julga fazer. Será capaz uma pombagira de separar um casamento, como se fala? Se o casamento teve todo um vínculo ali no altar, no juramento perante Deus e tudo, aí entra uma parte importante, boa de ser falada. Se esse casamento foi só constituído no papel, uma linha espiritual de falange de esquerda, como a gente diz, Exus e Pombagiras podem realmente atuar. Se forem procuradas por sacerdotes e pais e mães de santo, que almejam, às vezes, dinheiro ou status, então se promete isso. Esse casamento sendo fraco e feito só no papel, realmente espíritos do mal vão atuar ali. Se esse casamento é feito no coração, bom, aí não tem quem seja capaz de fazer, não há esse espírito, essa entidade que consiga separar esse casal. Então, Exus, Pombagiras e Malandros são entidades que transcorrem entre o caminho monótono da bondade e da maldade. Depende do olhar e do interpretar de cada um. Essas entidades, elas são procuradas por mais devido fins. As casas é que têm o dever de instruir a essas entidades e a essas pessoas o que procurar e o que fazer de correto. A maioria dessas entidades, por mais que digam que não, estão à busca de luz. Se tentam fazer caridade, então estão tentando reverter um certo processo que possa ter prejudicado a sua alma e até o ganho de sua luz. A gente instrui a esses Exus, Pombagiras e Malandros nessa casa, nesse templo, que nada de maldade deve ser feito a ninguém. Uma vez que quando a gente sabe que é conivente com o erro e com a maldade, a gente está assumindo a responsabilidade de pagar um preço alto. Porque é fácil, a gente consegue te enganar, mas não consegue enganar Deus. Então não adianta te fazer uma maldade. A gente sabe disso, a gente que é realmente um bandista, é federado, a gente que estuda, pesquisa e se informa com as verdadeiras entidades da Umbanda, a gente sabe que a maldade, você não deve ter olhos para ela, a não ser para tentar ajudar quem fez ou quem foi vítima dessa maldade. Existem pessoas que fazem até o costume de falar com a gente. Nossa, a terreira é pequenininha, é humilde, mas é forte, porque o pessoal faz trabalho de magia negra e vocês vêm e desmancham. A gente não, as entidades, mas a gente tenta se valer das entidades de luz para tentar desmanchar e reverter um processo meio malicioso que tenha sido feito por determinadas entidades. Então, os Exus e Pombagiras, a gente não abre espaço para eles todas as sessões. Esse dia que você veio, no sábado passado, foi um dia especial. Geralmente isso acontece uma vez a cada mês. A gente tem um certo tato e cuidado para lidar com essas entidades, respeitando o espaço delas. A gente, igual você viu, eles querem fumar, querem beber, em alguns casos são servidos, em alguns terreiros são servidos, em outros não. Para essas entidades se conversa, tudo é muito moderado também, sem o exagero, sem o exumero do que seja profano, para a alma e até para cuidados com o corpo do médico, deve ser cuidado. Até essas maneiras de descarrego, a gente pede que o caboclo, por exemplo, solta aquela fumaça, e evita tragar, não deixa aí. O médico também tem a sua opção de escolha. Se o médico chegar e fala, eu não bebo, não fumo, não quero que entidade nenhuma minha ponha isso na boca, a entidade não vai pôr. Vai ser respeitado também. Então, existe todo um cuidado com os médios e principalmente sobre essas linhas. São médios preparados, nessa parte da esquerda, são uma das últimas linhas que a gente tenta desenvolver em cada médio. A gente sabe que precisa equilibrar a balança, Então os dois lados são importantes, mas a gente, apesar desse equilíbrio, a gente tem que ter um certo cuidado com os corpos dos nossos médicos, com a vida deles, a família deles e a saúde deles também. Então essas linhas, cada uma das que você viu naquele dia, são responsáveis por uma certa área de atuação dentro da Umbanda. Os herês que vieram por último, as crianças que foram desencarnadas ainda nessa fase infantil, a gente da Umbanda, nós temos um carinho muito especial. A gente sabe que
existe os desencarnes em massa, como acontece com a tsunami, um terremoto. Então existe esses desencarnes em massa. Então ali vai muita criança, pessoas que tinham ali às vezes todo um projeto de vida, alguma coisa, mas ainda na infância perderam. Como são crianças, a gente considera que toda criança é um anjo vivo para nós. Toda criança, se você tem um filho, a gente considera um anjo, ele é sagrado, uma vez que ele não tem pecado. Então a gente tem todo um certo cuidado quanto às crianças, quanto ao conhecimento dos idosos também, é muito respeitado. E essas crianças que desencarnaram, e tem esse, não é com todas as crianças que acontece, algumas crianças são selecionadas para serem entidades dentro de terreiro e também serem aconselhadoras. Apesar da aparência infantil, de toda brincadeira, risadinha e cantigas de roda, que eles utilizam disso também dentro dos terreiros de Umbanda, a gente sabe que eles são almas que são extremamente inteligentes, capazes de indicar caminho e de curar até mazelas simplesmente com a fala. Então, assim, a gente tem todo um cuidado e um respeito com essas entidades também. Que a linha das crianças, a linha que chamam de Ibejada, linha das crianças, linha de Cosme e Damião, como você falou. Você tinha tocado no tema do casamento aí, tem o casamento na Umbanda? Tem. A Umbanda, como toda religião, ela facilita, e promove batismos, casamentos, e todos os outros rituais assim. Sendo que um cuidado especial a Umbanda tem. Por exemplo, você deve ter visto que eu tenho uma filhinha que vai fazer 2 anos de idade. É daquela menininha que nessa... Eu não vou passar para ela a minha religião. O que eu pretendo é que ela tenha o seu direito, o seu livre-arbítrio de escolher a sua religião. E se ela for freira, vai ser muito bem aceita e respeitada. Se ela resolver ser uma ministra lá dentro da igreja evangélica e tudo, eu mesmo quero comprar a Bíblia mais bonitinha para ela, se ela resolver. Se ela quiser ser espírita também, ser de Umbanda, eu também vou ajudar. Mas a gente tenta, apesar de batismo que tem na igreja católica, a gente até fala com os nossos médicos o seguinte: batiza seu filho lá na igreja católica, que é uma coisa de rituais de famílias que passam de gerações em gerações. Caso haja a necessidade, a gente leva também para as águas, a gente faz o batismo espiritual, que é uma forma também, não só de batizar, como de abençoar aquela vida e preparar ela. Mas a gente não tenta passar logo na infância que a criança tenha que ter essa regra, essa disciplina espiritual e essa coisa toda, que deve ser isso, aquilo, você tem que ser espírita porque seu pai nada disso. A gente entende muito o livre-arbítrio e o direito de escolha. Então, quando um casal procura um terreiro de Umbanda, geralmente isso acontece com pessoas que são de terreiro, mas acontece com pessoas de fora também, igual já aconteceu aqui. Pessoas que tinham a sua união, estável, mas não eram casadas e pretendiam casar, e diante de muita burocracia religiosa, que pediram para eles que tinha que ter documento de batistério, e não sei o que, e tinha que ter primeira comunhão, tinha que ter feito um monte de coisa, e esse casal de vida simples não teve todo acesso a essas coisas, essas informações. Foi preparado para eles um batismo, uma preparação espiritual, e depois foi feito o casamento. É feito aqui o casamento também, de uma maneira toda respeitosa com as outras religiões, não impondo a esse casal que tenha que ser espírita, mas já impondo para eles que entreguem os seus caminhos, a sua família, a Deus em primeiro lugar. Toda religião que se fala de Deus, eu tenho ela como religião boa. Então, que vá para a igreja, que seja evangélico, que seja católico, que seja espírita, não interessa. Mas a gente não tenta pregar que a gente está certo e o mundo inteiro está errado. Não acontece muito por aí, Qual a visão da Umbanda sobre a morte? É um tema complicado, até meio tabu, Em alguns países, no nosso país, é tabu falar sobre morte. É claro que a morte, ela traz, de certa forma, um sofrimento muito grande, principalmente para os entes, que ficam na falta daquela pessoa. Mas estudando Umbanda e conhecendo um pouco mais, você vai ver que a morte faz parte da vida. É a única certeza que se tem na vida, que se pode ter,
é que se vai morrer. Isso é fato. Contra fatos não existe argumento. Então, o seu corpo físico, ele vai morrer. Cabe a você, enquanto no plano terreno, tentar ser uma boa alma. Né? Tentar fazer caridade, tentar ser uma pessoa boa, tentar adquirir um pouco de luz. Eu até tenho o costume de falar para os meus filhos de santo o seguinte, ó, a gente faz caridade. Se a nossa religião está certa, bom, Deus vai julgar. Mas se ele me colocar na fila para dar um abraço nele, eu quero ser o último, não precisa ser o primeiro. A gente tem que tentar ser bom, né? E ser aceitado por ele. Então, o que acontece? A morte, ela traz um sofrimento grande. Até para nós espíritas, quando a gente perde um ente querido, a gente sofre com isso. A falta daquela pessoa, daquele diálogo amigo, daquele abraço fraterno, essa falta toda a gente sente, a gente lamenta muito. Mas a gente já se prepara para isso dentro da religião. A gente se prepara para isso. Há pouco tempo meu irmão perdeu a esposa, ainda jovem, 20 anos, vítima de um câncer. E era uma pessoa assim, ele foi o primeiro namorado dela, ela foi a primeira namorada dele, casaram, tiveram filhos, enfim. Foi uma perca trágica, foi um sofrimento muito grande, mas hoje a gente sabe que fazia parte da missão dela, da jornada dela, caminhar até aquela certa idade, deixar os filhos dela aqui, né, para serem aconselhados pelo pai, para poder estudar, trabalhar. E hoje a gente sabe que talvez tenhamos ganho mais um anjinho de guarda, né? Que está com a gente aí, a gente ora muito da alma dela, então que Deus coloque ela em um bom lugar, o lugar que fez por merecer, né? Indiferente das nossas orações, Deus avalia, porque a salvação a gente entende que ela não é coletiva, ela é individual. Então não importa o seu grupo religioso, ou até a sua religião, não importa para Deus, importa o que você faz, o que você é, importa o que você tem no seu coração. E diante da morte, isso vai ser tudo avaliado e Deus vai encaminhar àqueles que terão o seu caminho espiritual e àqueles que terão logo salvação ou condenação, assim como a gente estuda há muito tempo dentro de todas as religiões. Né? Deus encaminha as almas, cada uma para o seu devido lugar. Quando eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu notei foi aquele hexagrama ali, que ele é mais conhecido no judaísmo como a estrela de Davi ou estrela de Judá. O que ele representa para a Umbanda? Porque a Umbanda, ela também se divide em algumas etnias, em algumas nações. Existe a Umbanda tradicional, fundada por Zélio de Moraes, existe as Umbandas de nações. O que é uma Umbanda de nação? A Umbanda que eu faço parte, ela chama Umbanda Omolocô Angola com as Almas. Então ela é uma Umbanda que tem o seu nascimento aqui, o seu surgimento aqui dentro do Brasil, mas é derivada de cultura africana, de uma das nações do Candomblé que chama Omolocô. Se você chegar no terreiro de Omolocô de Candomblé, é totalmente diferente do que você vê aqui. Porque lá no terreiro de Candomblé, né, é um Omolocô de Candomblé. Já se você vir no terreiro de Umbanda, Omolocô Angola com as Almas, você vai ver um pouco mistificado, um pouco misturado a Umbanda brasileira com essa cultura afro. Né? Então essa nação faz parte. Dentre elas, por exemplo, essa casa é o terreiro da minha mãe, ela é de uma Umbanda cigana. Ela tem um nascimento um pouco para a linha do Oriente. Então esse lado do judaísmo também é respeitado dentro da Umbanda. Existe também um vínculo. Né? Um dos responsáveis da época até de Zélio de Moraes era um judeu. Né? E posteriormente virou um bandista e depois, se não me falha a memória, foi ele mesmo que virou um deputado federal e ajudou a vincular algumas leis de organização sobre a Umbanda. A descriminalização da Umbanda também foi responsável. Então existe todo um vínculo com outros países, com outras nações, outras culturas e a nossa Umbanda tradicional também. E a origem, que cada religião explica a origem do mundo de um jeito diferente. O cristianismo, Deus criou lá em 7 dias, no hinduísmo tem lá os 3.000 deuses lá, Shiva, o destruidor, Vishnu, o criador, essas paradas. Como que a Umbanda explica a criação do mundo? A gente vai bem direto e unido e caminha ao lado das duas coisas, religiões e ciência. A gente tem que a gente tem que dar o braço a torcer e entender que o que é pregado, às vezes, às gerações, nem tudo está tão correto assim.
E se a gente for pegar cadeias de DNA e fazer um entendimento correto da coisa, a gente, para nós umbandistas, até mesmo o macaco, a criação de Deus, claro, e a gente vem de lá. A história de Adão e Eva para nós é uma história respeitada, mas a gente sabe que a gente deve acreditar no palpável, no que se tem provas. A Umbanda tenta caminhar junto com provas. Então a gente respeita toda a cultura ancestral sobre o catolicismo, sobre a ciência, e a gente tenta fazer uma linha um pouco tênue entre essas duas partes aí. A gente sabe que, se for avaliar bem a cultura, falar sobre Adão e Eva, falar sobre a Arca de Noé, é um pouco meio complicado em questão de tocar essas provas, em questão até de contradições, né? Já a ciência explica a origem do homem de uma forma um pouco mais sensata e esclarecida. Então, assim, não existe um patamar dentro da Umbanda que vai te garantir: a Umbanda foi criada a partir de um orixá africano, a partir do Brasil, porque foram escravizados. Não, a gente não vai puxar para o nosso lado. A gente vai puxar para o lado da razão, o lado da verdade. A gente caminha do lado da ciência nessa parte aí. Então a gente acha que a ciência explica melhor a origem do homem. Cada um com a sua cultura, né? O povo primitivo tinha lá a sua cultura, saíram de algum lugar e a gente sabe a origem desse lugar, a gente caminha. As pinturas rupestres que existem dentro de caverna não passa só para a gente a informação de que tinha um bichinho ali que parecia uma baleia, né? Passa muito mais informação, principalmente informação cultural. Existe dentro da Umbanda também um estudo sobre simbolismo. A gente tem os pontos riscados, né? A gente tem chaves de desenhos e coisas que indicam para a gente muita coisa e é passada desde os nossos ancestrais para cá. E eu já confrontei algumas imagens de estudos de Umbanda com pinturas rupestres e desenhos assim milenares e que tinham todo um vínculo, eram coisas que se encaixavam uma na outra. Então eu gosto muito de estudar a Umbanda, estudar a religião e outras culturas. A gente sabe que a gente vem de lá. Você pode deixar uma mensagem aí, uma mensagem final para a galera e fazer um convite aí para eles virem aqui conhecer? Está todo mundo convidado, né? O terreiro de Umbanda, ele está de portas abertas para todo mundo, né? Para você, indiferente de religião, de credo religioso. A Umbanda, ela abre as suas portas porque esse terreiro aqui é de vocês também, né? Tudo que acontece aqui, a gente não tem segredos quanto o pessoal não pode vir, pode acompanhar, participar, pode ser crítico também, pode fazer sugestões também. A Umbanda precisa do povo, a gente precisa do conhecimento, né? O conhecimento é tudo. Então, não aceitem a discriminação, o orgulho, o ódio que é passado muitas das vezes de pai para filho. Estudem mesmo, façam o que vocês estão fazendo. Estudem religiões, estudem todos os assuntos. Vocês vão poder se formar melhor e ser estudante de enfermagem. Então, o que acontece? Tanto na enfermagem, na medicina, né, enfim, nas suas várias áreas de atuação da medicina, você vai ser obrigado a lidar com determinados assuntos. Um deles é o fanatismo religioso, o que a Umbanda abomina. A gente não quer nenhum fanático, né? A gente quer que as pessoas estudem. A gente fala para os nossos médios que vão na igreja, vão em outros lugares, tenta ver se é isso que quer mesmo, se é isso que quer buscar. O terreiro está de portas abertas. Não sejam preconceituosos com base no que vocês não estudaram para saber. Estudem primeiro, busquem a aprendizagem, busquem saber, e aí vocês vão poder discutir o assunto com mais propriedade. Parabéns pela pesquisa, parabéns para você também, viu? Seja bem-vindo, muito obrigado à faculdade de vocês por esse espaço aberto às religiões. Agradeço em nome de todas as religiões, né? Vou me passar à frente um pouco das religiões, porque a gente tem que agradecer. Religião, o povo está um pouco carente de informação, e eu acho que sem Deus a gente não é nada. Seja Deus em qualquer religião que fale dele, ela é abençoada e ela vai trazer paz para as pessoas. Muito obrigado, viu? Obrigado, sempre.